E aí, galerinha, tudo bom? A aula de hoje ela é uma aula simples, na verdade. Só que a partir de agora a gente vai começar a usar um pouco os temas que a gente já tá vendo para poder aplicar na matemática que a gente vai começar a aprender agora, tá? A aula de hoje é sobre conjuntos. E a gente já teve uma aula sobre conjuntos, certo? Que foi a dos conjuntos naturais, conjuntos inteiros, o conjunto dos números reais e etc. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente fala de conjuntos, a gente vai abordar um conjunto de diversas coisas. No caso da aula que a gente teve, a gente abordou um conjunto de números, certo? Então, tinha os números naturais, que eram só os positivos, a gente tinha os números inteiros, que eram os positivos e os negativos, e assim sucessivamente. Mas quando a gente fala de conjuntos, a gente pode falar de diversos outros conjuntos, certo? A gente pode falar, por exemplo, conjunto de fruta, conjunto de aula, conjunto de objeto, conjunto de letra, por exemplo, que é o alfabeto, conjunto de nome. E aí tem várias outras coisas. Então, o que a gente pode dizer é que o conjunto ele vai fazer parte de diversas coisas dentro do nosso cotidiano, certo? E cada coisa dentro desse conjunto recebe um nome. Então, todos os membros de um conjunto são elementos, tá? Então, os elementos do conjunto, por exemplo, dos naturais, seriam os números positivos. Se a gente pega, por exemplo, eu quero os elementos do conjunto de frutas vermelhas. Posso falar que o morango é um elemento, posso falar que, meu Deus do céu, melancia pode ser vermelha? Não sei, né? Mas é isso, entendeu? Então, cada participante desse conjunto vai ser um elemento desse conjunto, tá? Outra coisa, a gente precisa entender como escrever o conjunto, porque isso é uma coisa que cai bastante no vestibular, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu quero conjunto dos números naturais, tá? Que sejam menores que 4. Como que eu vou escrever isso? Eu vou dar o nome desse meu conjunto de A. Então, eu coloco A igual. Abro chaves e escrevo 1, 2, 3. Fechei. Assim, sempre assim que eu vou escrever meu conjunto. Então, sempre que o vestibular pedir para você escrever um conjunto ou um elemento desse conjunto, você precisa escrever a letra que esse conjunto representa e os elementos do conjunto sempre vêm dentro de chaves, tá? Não esquece isso, por favor, tá bom? Ah, outra coisa, eles sempre vêm separados por vírgula, sempre vírgula, tá? Outra coisa, vocês perceberam que aqui eu não coloquei o 4? Aqui tá pedindo números menores que 4, mas eu não coloquei o 4 aqui, certo? Vou explicar isso pra vocês daqui a pouquinho, segura aí. Dentro dos conjuntos, a gente também tem algumas classificações. Por exemplo, uma das classificações que a gente mais vai ver é os conjuntos infinitos e os conjuntos finitos. Por exemplo, como eu daria um conjunto infinito? Se eu pedir para vocês todos os números naturais, quanto tempo vocês vão levar para escrever isso? É um conjunto infinito, certo? Vocês vão, sim, escrever por infinidade. Então, o que eu posso fazer para representar um conjunto infinito? Eu coloco aqui, ó, A, escrevo 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Escrevi um conjunto infinito, beleza? Mas se eu quiser escrever um conjunto finito, por exemplo, se eu pedir para vocês, eu quero todos os números naturais até o 200, eu posso escrever assim, ó. 1, 2, 3 pontinhos, 200, beleza? Então, se eu coloco esses 3 pontinhos no final, significa que o meu conjunto ele vai ser infinito. Se eu coloco esses 3 pontinhos no meio, quer dizer que eu vou continuar esse raciocínio até o 200, beleza? E existe uma forma legal da gente descrever descrever não, na verdade, da gente representar esses conjuntos, tá? Então, vamos supor que eu
gosto de frutas azedas e vocês gostam de frutas doces. Então, eu vou fazer aqui. Eu gosto de limão, de laranja, abacaxi. E você... Agora, fruta doce é tenso, né? Não sei, melão, talvez. Melão, uva. Laranja também, né? Porque laranja pode ser doce. Esse aqui é o meu conjunto, esse aqui é o conjunto de vocês, tá? Vocês perceberam que eu coloquei os meus elementos dentro desse círculo? Isso aqui é uma coisa que o vestibular vai usar muito. Escuta o que eu tô falando. Muito. Mas assim, ó, é numa quantidade que vocês não fazem nem ideia, tá ligado? Então presta atenção nessa parte aqui. O nome dessas bolinhas aqui é diagrama de Venn. Não? Sim, né? Diagrama de Venn. Os conjuntos, eles sempre vão ser representados dessa forma aqui, tá? Ou assim, entre chaves, onde vocês vão estar todos os elementos, ou assim. Então, eu tenho duas formas de representar um conjunto. Chaves, diagrama de Venn. Beleza? E aí, dentro dos conjuntos, a gente tem algumas coisas que a gente vai precisar lembrar. Por quê? Como eu disse pra vocês, a gente tem diversas maneiras de se escrever os conjuntos, certo? Pra eu escrever o conjunto, eu preciso colocar coisas que me façam entender o que tá acontecendo nesse conjunto. Nos slides que eu vou botar pra vocês, tem as letras, todas as letras, mas eu vou falar pra vocês quais são as mais importantes de se lembrar, beleza? Então, as mais importantes vocês precisam lembrar dessa letrinha aqui, ó. Nossa, aí me lasca, né, pô? Precisam lembrar dessa aqui, ó. Essa. Tá? Também vou ter a principal, vou ter essa. Essa e essa. Por enquanto, essas aqui são as mais importantes. Essa aqui significa o quê? Pertence. Então, por exemplo, se eu falo do limão, o limão pertence às frutas que eu gosto, certo? O de baixo é o não pertence. Então, eu posso falar que o limão não pertence aos conjuntos de frutas que vocês gostam. Esse aqui é vazio, tá? Então, o vazio pode ser assim, o conjunto de frutas que minha mãe gosta é nenhuma. Então, o conjunto dela é vazio, beleza? Esse aqui é maior. Esse é menor. Como eu descubro qual é qual? Vou passar um traço aqui, ó. Esse traço aqui, com o traço, eu consigo ver um 7 nesse aqui. Consegue ver um 7? E nesse aqui, eu consigo ver um 4. Então, o 7 é maior que 4. Logo, esse é o maior, esse é o menor. Embaixo, é a mesma coisa. Só que, aqui vou escrever assim porque tá difícil. Maior ou igual. Embaixo vai ser menor ou igual. Então, esse aqui vai ser maior ou igual, e esse aqui menor ou igual. Por que que naquele outro exercício eu não coloquei que eu não coloquei o 4? Por quê? Eu só vou inserir aquele elemento caso eu tenha maior ou igual, esse tracinho aqui embaixo. Se não tiver esse tracinho, você não coloca o elemento junto do conjunto. Só o que ele pede, seja maior ou menor do que ele, beleza? E aí, a gente vai ter... Eu vou explicar mais duas coisinhas pra vocês.
a gente vai ter duas coisas. Igualdade e diferença. Quando eu falo de igualdade e diferença, eu vou falar dos elementos do conjunto. Então, se eu falo que os meus conjuntos são iguais, por exemplo, A igual a B, eu tô falando que os elementos que tem em A são os mesmos elementos que eu tenho em B. Então, por exemplo, quando eu escolhi as frutas, não são as mesmas frutas que vocês escolheram, certo? Então, não tem como o meu conjunto A ser igual ao meu conjunto B. Logo, eu vou para a diferença, onde meu conjunto A é diferente do meu conjunto B. Beleza? Então, no meu conjunto A, na minha igualdade, todos os elementos do meu conjunto A vão ser iguais ao do meu conjunto B, e na diferença, os elementos do meu conjunto A vão ser diferentes do meu conjunto B, tá? E, seguinte, vou fazer aqui, ó. Por último, vocês têm alguns conjuntos que vocês precisam gravar. Gravar não, na verdade, só entender, vai. Gravar, né, não precisa. Vou escrever aqui. A gente vai ter o conjunto universo. O conjunto universo, ele vai ser aquele que vai englobar todo mundo. Então, por exemplo, quando eu dei pra vocês a aula de conjuntos de números, que eu falei que o reais era todos o conjunto dos reais, então é o conjunto universo dos números, certo? Por exemplo, se eu falo, eu gosto das frutas azedas, vocês gostam das frutas doces. Se eu pego um conjunto de frutas, o conjunto frutas é um conjunto universo dos que a gente escolheu, beleza? A gente também tem o conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele que vai ter um único elemento. Então, por exemplo, eu quero um número primo e par. Eu só tenho um número primo e par, que é o 2. Lógico, esse conjunto vai ser unitário, certo? Porque ele só tem o 2. E o outro conjunto é o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Presta atenção nessa parte. Vocês nunca vão escrever ele assim, ó. Tirar da luz aqui. Nunca dessa forma. Por quê? Aqui eu tô falando que o meu conjunto tem um elemento vazio. Então, para representar isso, ou eu represento assim, ou assim, tá? De um jeito ou de outro. Nunca os dois juntos, beleza? Da mesma forma que eu fiz com frações, que eu dividi. Primeiro eu expliquei fração, depois eu falei operação de fração, eu vou fazer agora. Então, eu tô explicando conjuntos, vou passar um exercício pra vocês e depois eu volto e explico operações com conjuntos, beleza? Beijo.